salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus. Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez para uma célula, mais uma quinta-feira. Que alegria, não é verdade? Podemos juntos celebrarmos ao Senhor, participarmos deste momento de ensino, de aprendizado, e é tão gostoso. E hoje nós temos aqui junto Natan, que é membro aqui da nossa igreja, parte da nosso grupo de adoração aqui da igreja, um dos líderes do Ministério de Adoração, participa de uma das células da igreja, e ele veio aqui hoje para tocar, cantarmos juntos e compartilharmos esse momento nesta célula. Eu quero convidar você a louvar o Senhor Deus comigo, conosco, aqui, cantando que o Senhor Jesus, Ele nos aproxima dEle por meio do seu amor derramado naquela cruz do Calvário. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, a sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele nos deu uma vida que nós não merecíamos, vida no Senhor Jesus Cristo, vida eterna, vida no Senhor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Como é gostoso saber que o amor do Senhor, que nos constrange, é também aquele que nos quebranta e é aquele que nos transforma também. Que bom isso. Na sua lição,
Hoje à noite nós queremos meditar sobre os fundamentos do lar inabalável. Natan, qual é para você a parte mais importante de uma construção? Com certeza é o alicerce, né? A base de tudo. Se começa pelo alicerce. Exatamente. Eu me recordo, já participei de algumas construções, acho que o Natan também, e rapaz, o alicerce é uma coisa muito importante, né? Muito importante. Talvez mais demorado também, né? Por eles ter que cavar e preparar todo o terreno ali. Não tem dúvidas. Não tem dúvida. É interessante porque quando você depois olha rachaduras na parede, a maioria das vezes as rachaduras indicam um problema de fundação, de alicerce, né? E por isso nós queremos falar hoje, queridos, sobre os fundamentos do lar inabalável. Quem não quer um lar, uma família sólida, que não se abala, né, diante das circunstâncias, das dificuldades da vida, que são dificuldades, circunstâncias normais, que todos nós passamos ao longo da nossa jornada. A questão é que tem como, biblicamente falando, há como nós edificarmos uma casa que, se não é perfeita, mas é uma casa sólida, que naqueles momentos de dificuldade demonstra ser inabalável. Hoje nós vamos começar pelo texto de Efésios 6:12, que nos diz o seguinte, está aí na sua lição, olha só: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Perceba que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, algumas versões dizem carne ou sangue, não é contra pessoas, mas a nossa luta, a nossa batalha é espiritual, ou seja, por trás dessa nossa realidade visível, existe uma realidade invisível, uma realidade espiritual, invisível talvez aos olhos humanos, mas perceptível à nossa vida. Nós percebemos muitas vezes isso. A estabilidade e a solidez de qualquer construção, ela está muito ligada realmente ao seu fundamento, ao seu alicerce. Uma construção com um bom alicerce tende a ser uma construção boa. Uma construção com um alicerce questionável, um alicerce ruim, com um alicerce de material de segunda, ele tende a ser uma construção que nos momentos de dificuldades ou ao longo do tempo vai apresentar sinais, rachaduras e outras situações. O texto de hoje está em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 24. O texto de Mateus 7, a partir do versículo 24, o Senhor Jesus Cristo nos diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto muito conhecido, a história muito conhecida, o Senhor Jesus Cristo fala aqui, Natan, ele fala sobre dois tipos de construtores. Quais são esses dois tipos, Natan? Eu já falei do construtor prudente e o construtor insensato. O construtor prudente e o construtor insensato. Tem versões que dizem o construtor sábio e o construtor nécio. Outras dizem o construtor prudente e o construtor tolo. Não é verdade? Mas independente de qual palavra usa, a linguagem da Bíblia que a gente usa, mas ele fala sobre dois tipos de construtor aqui, que é aquele construtor
prudente, anota aí, ou sábio, e aquele construtor tolo, nécio. Agora, depois que ele fala sobre esses dois tipos de construtores, ele diz que esses dois tipos de construtores construíram sobre dois tipos de solos. O construtor sábio, Natan, edificou sobre qual solo? Sobre a rocha. Sobre a rocha, anota aí, sobre a rocha. Agora, quando a gente pensa em rocha, a gente não está pensando numa pedra, tá bom? A ideia bíblica aqui é uma montanha. E é uma montanha forte, tá bom? Um rochedo duro, né? Que dá estabilidade. O segundo solo, ou o solo a qual o construtor tolo edificou, Natan, qual que é? É areia, totalmente oposto. Totalmente oposto. Totalmente oposto. Agora, interessante, porque além do deserto, tem um outro lugar que a gente encontra muita areia, que é um lugar muito bom, muito agradável, não é verdade? Com certeza. Que é a praia. Muito bonito, só que não é muito aconselhável que se construa algo na areia. Por quê? Porque com o tempo sofre, não é verdade? Não tem estabilidade, não tem firmeza na construção. Não tem mesmo. Agora, tem 3 adversidades, a sua lição, olha aí, 3 adversidades que sobrevieram contra aquelas 2 casas. A Bíblia fala sobre 3. A Bíblia fala sobre, anota aí, em primeiro lugar, chuvas. A Bíblia fala sobre inundação. E a Bíblia fala sobre os ventos. Aqui, a chuva é algo que talvez atinja o telhado. Os ventos atingem as paredes. E a inundação, que é provocada pelo transbordar dos rios, atinge o alicerce, o solo. Perceba que as 3 partes da casa estão sendo atingidas, Jesus Cristo fala aqui. E elas atingem as 2 casas. A casa do construtor sábio, e ela atinge também a casa do construtor o quê? Nécio, tolo, imprudente. 2 consequências, anote aí na sua lição. A casa do tolo, qual é a consequência, Natan? Destruição. Destruição. A casa do tolo é a destruição. E a casa do sábio? Permanece. Ela permanece. A casa, então anota aí, a casa do sábio, ela permanece, e a casa do tolo, ela cai, ela é destruída. Uau, aqui nós já temos então um panorama da nossa história. Agora, por que é que Jesus Cristo está usando esta história, essa ilustração? Perceba que a ênfase que Jesus Cristo dá ao texto é uma ênfase, Natan, da prática da palavra. Jesus está dizendo, olha, não adianta ouvir e não praticar. Não adianta saber e não obedecer. Perceba que o construtor tolo, ele sabia, ele tinha o conhecimento de onde não deveria construir, mesmo assim ele insistiu em fazer o errado, diferente do construtor sábio. Então, às vezes, na nossa vida, a gente sabe o que deve fazer, mas a palavra do Senhor Deus também vai dizer no livro de Tiago, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Por quê? Porque não adianta saber, ouvir, conhecer, é necessário praticar, obedecer. O complemento dessas 2 atitudes é que formam o construtor sábio. Agora eu quero pensar com você que está nos assistindo sobre a edificação da sua casa, da sua família, do seu lar. Sabe, existem 2 tipos de edificadores, construtores de lar. Aqueles que vão edificar a sua casa sobre a areia e aqueles que vão edificar a sua casa sobre a rocha. Existe o marido sábio e o marido tolo, a esposa sábia e a esposa tola. O lar vai demonstrar qual é o seu fundamento com o tempo.
Queridos, existem aqui, eu quero destacar, Nathan, 3 princípios básicos na edificação de um lar protegido. E o primeiro princípio, anote aí você que está nos assistindo, é que um lar protegido, um lar inabalável, ele precisa ser um lar bem, note aí, planejado. Um lar bem planejado. Esse é o lar protegido. O lar que com o passar do tempo se torna um lar inabalável. Uau! Isso é muito forte, não é verdade? A palavra inabalável, sempre que eu escuto, sempre que eu tenho que lidar com esse termo, eu me lembro de um farol, sabe? Farol que guia os navegantes. Uau, tem faróis que são assim de muitos anos, não é? Centenários, e permanecem inabalável, com vento, com chuva, maré alta, maré baixa, trovoadas, e eles estão firmes, permanecem inabaláveis, sabe? Queridos, a nossa família, ela pode até não ser uma família perfeita. A minha família não é uma família perfeita. Imagino que a sua família também não seja uma família perfeita. Mas sabe, a nossa casa, apesar de não ser perfeita, Nathan, ela pode ser uma casa inabalável. Ela será atingida pelas circunstâncias, mas ela permanece firme. Por quê? Primeiro, porque ela foi bem planejada. O texto diz que quem ouve essas minhas palavras e as pratica. O sábio, ele sabia onde deveria construir, e ele construiu corretamente sobre a rocha. E o nécio, ele não planejou. Ele foi de sopetão. Talvez fosse muito mais barato construir na areia, fosse muito mais fácil cavar um alicerce na areia, fosse muito mais bonito a aparência de onde ele estava, mas ele não pensou a longo prazo, ele não se planejou. Na nossa casa, nós precisamos nos planejar. Muitas áreas da nossa vida requer planejamento. Por exemplo, a área financeira. Quantos casais estão sofrendo hoje na área financeira porque não se planejam? A área de criação de filhos precisa planejar. A área do lazer, das viagens, precisa ter um planejamento. A vida profissional, as tarefas do lar, do dia a dia, tudo isso requer planejamento, conversa. Sabe por quê? Porque sem planejamento, a gente não chega em lugar nenhum. A palavra do Senhor diz em Lucas 14, 28. Olha e acompanhe comigo na lição. Diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando, olha, para você construir algo, ou qualquer pessoa que deseja construir algo, ele primeiro precisa o quê? Assentar e calcular o preço. O que é isso? Planejamento. E Jesus aqui, esse contexto de Lucas 14, é sobre o discipulado. Então ele está dizendo àquelas pessoas que o desejam seguir: vocês que querem me seguir, precisam entender uma coisa: o preço do discipulado. Jesus Cristo, ele dizia, né? Olha, aquele que quer ser meu discípulo, quer vir após mim, o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque ser um discípulo de Jesus implica num preço a ser pago. E Jesus estava querendo dizer assim: olha, em vez de vocês dizerem da boca para fora ou tomar decisões precipitadas de serem meus discípulos, pensem bem antes dessa decisão. Planejamento. Família requer planejamento. Lar inabalável, planejamento. Segundo princípio básico de um lar inabalável, de um lar protegido aqui, é que um lar protegido precisa ser sabiamente edificado. Anote aí: sabiamente edificado. A palavra do Senhor diz: um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A casa
sabiamente edificada, foi edificada sobre a rocha. Enquanto Nécio pensou em muitas coisas, na beleza, na aparência, nas facilidades, o construtor sábio falou: não, eu vou construir essa casa sobre a rocha, eu vou edificar essa casa sobre a rocha. E que sabe, nas escrituras, Natan, a figura da rocha, ela tem muito a ver com Jesus Cristo. Quando ele diz a Pedro assim: Pedro, tu és pedra pequena, Petros. Ele olha para si depois e diz: sobre esta rocha, não sobre Pedro, que é pedra pequena, mas sobre esta rocha, Jesus, Petra, edificarei a minha igreja. Por quê? Porque Jesus é a rocha. É a rocha. E sabe, nós precisamos entender, querido, que a nossa vida, a nossa família, ela precisa estar edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Não existe fundamento mais seguro do que esse. Com certeza. Eu abrindo um parênteses aqui, pastor, eu lembrei de uma passagem de Moisés em Êxodo 33, que ele toma uma posição, que ele fala assim: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Eu vejo em Moisés uma posição diante da situação que ele vivia ali, de liderança do povo, de estar à frente ali de tudo que o povo ia viver e conquistar, uma posição sábia. Sim. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Acho que isso a gente pode aplicar aqui também, na construção da nossa casa, naquilo que a gente vai planejar para a nossa vida, para a nossa família, de tomar essa posição. Se o Senhor não for comigo, eu não vou à frente nesse planejamento, nessa faculdade, ou nessa situação, ou outra. Acho que cabe em todas as áreas da nossa vida tomar e fazer essa oração: Senhor, vai comigo à frente, porque senão não vou adiante. Muito bem colocado, Natan. Essa é a ideia mesmo. Fazer do Senhor a rocha, o fundamento da nossa casa, é dizer: Deus, vai adiante. Se o Senhor não vai comigo, se não é da sua vontade, eu não quero fazer contra a sua vontade. Eu não quero lançar coisas sobre a minha vida, pegar caminhos, tomar caminhos, decisões que têm consequências sobre a minha família, se o Senhor não for à frente. Isso é muito importante mesmo. O texto de Salmo 127:1, olha que interessante esse texto. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Mas a primeira parte diz: olha, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar aonde? Na construção. Queridos, eu tenho aqui por mim que Jesus não quer só ser, Natan, o fundamento. Ele quer ser também o quê? O construtor da nossa casa. E não é exatamente isso que Jesus Cristo diz para Pedro, quando ele diz assim, ó: edificarei, o construtor, além de ser a minha rocha, igreja. Isso, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta rocha, então ele é o fundamento e o fundador, né? O edificador da igreja. E Jesus Cristo pode ser também aquele que edifica a nossa casa, a nossa família. Em último lugar, o nosso último princípio básico para um lar protegido, um lar inabalável, é que um lar protegido precisa ter um sólido fundamento. Acho que essa é a palavra-chave do nosso estudo hoje. Um sólido fundamento. O texto bíblico diz: porque tinha seus alicerces na rocha. Uau! Na rocha que é Jesus Cristo. Sabe, que a nossa família precisa estar alicerçada, ter a Jesus. Fazer de Jesus a rocha é depender da sua palavra, é olhar para o modelo de Jesus Cristo, é orar, é ter prazer na oração, no jejum, é buscar o Senhor, é colocar a Jesus em primeiro lugar. Isso é a coisa mais importante nesse momento que nós estamos vivendo agora, Natan. Esse momento de coronavírus, de isolamento social, de quarentena, de tantas incertezas, desemprego, doenças, medos. Uau!
que situação difícil. Nossas famílias estão sendo bombardeadas no que diz respeito às dificuldades. Está soprando o vento, a tempestade, está inundando as coisas. Mas aquela família que tem o seu fundamento em Jesus Cristo, a rocha, essa família não é perfeita, mas ela será uma família muito bem edificada, inabalável. Ela não vai desmoronar. Eu achei interessante uma pesquisa que li há algum tempo atrás, cerca de um mês atrás, sobre quais foram as consequências na China do isolamento social desde novembro, dezembro, lá. Meses de isolamento social, quarentena. A hora que começou a flexibilizar a quarentena, sabe o que foi que muitos casais fizeram? Se divorciaram. Sabe por quê? Porque passaram muito tempo juntos. Porque não suportaram as dificuldades, porque não suportaram os ventos, as tempestades, a chuva, a inundação. A nossa casa precisa ter um fundamento que é Jesus Cristo, para que o nosso lar possa suportar as dificuldades. Existem falsos fundamentos. O dinheiro é um falso fundamento. A aparência é um falso fundamento. Os bens materiais é um falso fundamento. Mas Jesus Cristo é o sólido e seguro fundamento das nossas vidas. O texto que nós lemos, nós encerramos com esses dois princípios finais aqui, muito importante. Primeiro, anote aí, é que um lar protegido é o lar alicerçado na rocha, que é Cristo. O primeiro princípio é esse: um lar protegido é o lar alicerçado na rocha, que é Cristo. Segundo, é que um lar protegido é edificado na prática da palavra. E por prática aqui eu quero dizer obediência à palavra de Deus. Eu gosto esse mesmo texto de Mateus que nós lemos, ele é narrado por Lucas, lá no capítulo 6. E eu destaquei somente um versículo, que eu gosto muito de como Lucas transmite essa mesma mensagem. Ele diz o seguinte, falando acerca do homem sábio: é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. E é isso que nós queremos, e é isso que nós desejamos, é isso que nós oramos, que a sua casa, que o seu lar seja um lar bem construído, bem edificado. O louvor que nós vamos encerrar cantando fala sobre esse lar edificado, construído sobre a rocha que é Jesus Cristo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Digno, Ele é digno de toda a nossa adoração. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu.
sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu e você vamos construir a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida, o nosso futuro em Jesus. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Convido você nesse momento, onde você está, fechar os seus olhos. Vamos encerrar esse nosso tempo, essa nossa célula, antes dos avisos, orando ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por este momento. Obrigado, porque tendo a Jesus Cristo como sólido fundamento do nosso lar, a nossa casa, se não é perfeita, permanece inabalável. Nesses dias, Senhor, em que estamos sendo bombardeados por tantas coisas, Pai. Nesses dias, ó Deus, em que estamos vivendo dias difíceis, onde os ventos da doença, a inundação, ó Deus, do isolamento, onde, ó Pai, essa chuva, ó Pai, de informações, de tantas coisas, ó Deus, negativas, de mortes, de perspectivas e incertezas tão grandes com relação ao futuro, desemprego e tantas outras coisas. A nossa oração é que o Senhor nos faça famílias, lares edificados em Ti, fortalecidos no Senhor, que permanecem inabaláveis em Jesus Cristo e na obediência da Sua palavra. Nós oramos pelo nosso Brasil, oramos pela cidade de Araçatuba, oramos, Senhor Deus, pelas vidas, oramos pelas famílias, oramos pelos governantes, oramos, Senhor Deus, pelos profissionais da área da saúde, oramos, ó Pai, pelas famílias que estão enlutadas porque perderam pessoas por conta dessa pandemia. Nós oramos, colocamos assim as nossas vidas diante do Senhor. Te agradecemos porque em Ti encontramos a rocha da nossa vida e da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero somente deixar alguns breves recados para vocês. O primeiro deles é que nós seguimos com as nossas atividades online, as nossas atividades na quinta-feira, como hoje, a célula, nesse próximo domingo, pela manhã, aquela história tão agradável para os nossos filhos, Escola Bíblica Dominical,
Também às 19h30 um culto sobre a família, porque estamos no mês da família, e uma série sobre quebrando os altares do lar, que vai continuar agora nesse próximo domingo. E também na terça-feira o pastor Tiago com a meditação e o culto para a juventude. Siga-nos em nossos canais digitais, no site da igreja, ibboavista.com.br, no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube. Aliás, inscreva-se no nosso canal no YouTube, isso é muito importante, muito importante. Nós temos alguns projetos a curto prazo e nós precisamos de uma certa quantidade de pessoas inscritas no nosso canal do YouTube. E você pode se inscrever lá, você vai estar ajudando muito a esta igreja. Também estamos com a nossa secretaria aberta durante a semana, no horário comercial normal. Você que precisa de um aconselhamento, de uma orientação, você que quer vir aqui, quer uma oração dos pastores da igreja, você que quer trazer alguma contribuição, seja o seu dízimo, oferta ou alguma contribuição de alimento, que estamos formando cestas básicas. Muitas famílias têm sido abençoadas por essas cestas básicas, ajudas que a igreja tem dado. Isso é muito, muito, muito importante neste momento, tá bom? Então, fica aí essas orientações. Nossa oração é que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Natan, sua presença hoje aqui, foi muito legal. Deus abençoe, Deus cuide de você, Deus cuide da sua casa, em nome de Jesus.